Olá pessoal, primeiramente quero falar com vocês que hoje a gente vai adotar uma estratégia diferente, né? Vamos usar aqui esse tipo de filmagem. Antigamente eu estava usando o computador, né? E em algumas aulas para desenho geométrico eu trabalho nessa técnica aqui. Eu faço uma filmagem de cima para baixo, tá? Fica bem didático também. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre equivalência lógica, tá? Equivalência lógica, ok? Então a gente vai falar sobre equivalência lógica. É a nossa aula de hoje. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui é a definição. A definição de equivalência lógica, ela diz o seguinte, né? Diz que uma proposição, por exemplo, P, Q, R, certo? É logicamente equivalente, logicamente equivalente tá certo? Ou apenas equivalente a uma proposição Q, P, Q, R também, certo? Se as tabelas verdade dessas duas proposições são idênticas, né? Só vai acontecer isso quando as tabelas forem idênticas. Então tá aqui. Forem idênticas. Toda vez que as tabelas verdades forem idênticas, então o que acontece? O resultado dessas tabelas verdades forem idênticas, nós teremos uma equivalência lógica, né? Lembre-se, a aula anterior a gente falou sobre implicação lógica. Essa aula a gente vai falar sobre equivalência lógica. Ok? Bom, como é que eu vou representar isso aqui simbolicamente? Simbolicamente, eu represento dessa forma aqui, ó. Eu pego P, Pzão é a proposição, conjunto de proposições, né? E aqui o Pzinho é o quê? São as proposições, ó. A proposição P, a proposição Q e a proposição R, não é isso? Pzão é a proposição conjunta, né, de todas essas pequenas proposições, né? Aí como é que eu vou representar? Eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. Vou colocar esse símbolo aqui, certo? Que é o símbolo de equivalência. É o símbolo de equivalência. Então P implica Q. P, Q, R. Ok? Não se esqueça disso. É assim que é a representação da equivalência lógica, a sua definição. Isso só é possível, aqui é a nomenclatura, só é possível quando as tabelas verdade forem idênticas. Não se esqueça disso. As tabelas verdades forem idênticas. Ok? Então isso é a equivalência lógica. Agora, vamos falar um pouco sobre as propriedades da equivalência lógica. Vamos falar agora sobre as propriedades da equivalência. Vamos dividir aqui o quadro. Vamos falar aqui sobre a propriedade da equivalência. Existem 3 propriedades, beleza? A primeira propriedade, nós vamos falar da propriedade R, certo? Propriedade R. O que seria a propriedade R? A propriedade R é a propriedade reflexiva.
A propriedade reflexiva é muito fácil. Por exemplo, se eu tenho uma proposição P, uma proposição P qualquer, P, QR, essa proposição, ela será equivalente, eu vou botar reticência aqui, porque pode ter mais de uma proposição. P, Q, R, S, T até o infinito, tá? Nós estamos usando só 3 por enquanto, para nossa exemplificação. Então, ó, a proposição reflexiva, ela diz o quê? Que P, PQR, né, equivale a Q, PQR. É a mais simples de todas, tá certo? Isso aqui é o quê? Quando acontece isso? Quando as tabelas forem idênticas, tá? A segunda propriedade é a propriedade S. O que seria a propriedade S? Eu vou só colocar aqui, para que vocês não possam esquecer, né? R é a reflexiva. E a S é o quê? A S será a simétrica. Simétrica. Ok? Simétrica. Muito bem. Como é que vai ser essa propriedade? Esta propriedade, por exemplo, vai acontecer da seguinte forma. Se PQR, né, equivale, se PQR equivale a Q, PQR também, então, o que vai acontecer? Que, o contrário, que PQR, né, equivalerá, né, equivalerá, né, a PQR. Então, dando continuidade, como vocês notaram aí, deu um pause na minha câmera aqui, e eu acabei, travou, né? Mas eu havia falado para vocês a respeito do que? Da simetria, não é isso? Falei da simetria, ok? Então até aqui está resolvido, ó. Até aqui está resolvido, simetria. Eu expliquei para vocês antes do vídeo travar. Agora a gente vai falar da transitiva. A transitiva, representada pela letra T. Nesse caso da transitiva, o que acontece? Se P, né, equivale a Q e Q equivale a R, então o que vai acontecer? Ora, se P equivale a Q e Q equivale a R, logo nós teremos que Q vai equivaler a R, né? Ou P vai equivaler a R. Olha aqui, ó. Se esse equivale a esse, por sua vez, esse equivale a esse, então esse aqui, o P, equivale a R. Então, PQR vai equivaler a quem? A R. PQR. Ok? Reticência. Então tá aí, ó. Essa é a transitiva. Passa de uma, envolve 3, ó. Passa de uma e vai para a terceira. Correto? Essas são as propriedades. Essas são as propriedades da equivalência. Certo? Bom, agora vamos ver alguns exemplos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu separar aqui, ajeitar a câmera aqui, pronto. Alguns exemplos. Vamos colocar aqui o exemplo 1. No exemplo 1, o que nós teremos? A gente vai falar sobre a seguinte propriedade. Se eu tenho não P, tá certo? E tenho também P, ok? Olha só, eu tenho as proposições não P, certo?
e tenho também a P. Elas são equivalentes, isto é, simbolicamente, não P vai equivaler, aqui simbolicamente, aqui. Não P equivale a P, certo? Isso chama-se regra da dupla negação. Vou colocar aqui, ó. Regra da dupla negação. Ok? Regra da dupla negação. Certo? Bom, como é que eu provo isso? É o que eu falei para vocês aqui em cima. Logicamente equivalente a P é logicamente equivalente a Q, né? Quando acontece? Quando as tabelas, tá aqui, ó, quando as tabelas são idênticas, né? Olha só, logicamente equivalente a P. P é equivalente a Q quando a tabela forem idênticas. Então, partindo para o nosso exemplo aqui, vamos ver se essa tabela é idêntica. É isso que nós temos que ver agora, se essa tabela é idêntica. Eu vou fazer uma tabelinha aqui rapidamente, ó, para que vocês possam observar. Ó. Aqui uma tabelinha, certo? E vamos ver se realmente elas são idênticas. Daqui. Vamos lá. Deixar nessa fase aqui, daqui a gente faz o resto. Primeira situação. Eu vou colocar aqui o P, né? Aqui o P. Vou colocar aqui o não P e aqui o não P, né? São três. Na primeira situação, P, eu vou colocar verdadeiro, não é isso? Verdadeiro, falso, é a minha proposição. Agora eu vou negar, ó. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. Tá certo? Agora eu vou negar essa daqui, ó. O que é falso fica verdadeiro e o que é verdadeiro fica falso. Observe aqui, isso aqui é muito importante, ó. Observe o que diz lá em cima, né? Logicamente equivalente quando as tabelas forem idênticas. Olha aqui, ó. As tabelas aqui são idênticas. Então, portanto, a dupla negação equivale à afirmação. Não é isso? Logo, elas são o quê? Logicamente equivalentes. Então, logicamente, elas são o quê? Equivalentes. Né? E aí satisfaz esse meu exemplo aqui, ó. Não P equivale a P. Regra da dupla negação. Beleza? Bom, essa aqui foi a nossa primeira. Vamos agora para nosso segundo exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, certo? Vamos analisar a seguinte proposição. Primeiro, nós vamos pegar não P. Olha só. As duas, primeira proposição, não P. A segunda proposição, aliás, a primeira proposição, não P, condicional P. Tá aqui a minha primeira proposição. A segunda proposição vai ser P. Beleza? Bom, são equivalentes, isto é, simbolicamente, eu não P, né? Condicional P equivale, olha aqui o sinal, equivale a P. Certo? Equivale a P. Bom, isso aqui, gente, na verdade, chama-se regra de Clavius. Então, isso aqui é a regra de Clavius. Regra de Clavius. Tá aí. Regra de Clavius. Tá ok? Não se esqueça disso. Senhores,
Mas isso só é verdade se as tabelas forem, o resultado das tabelas forem idênticas. Não é isso? Mas isso vai ser verdade se o resultado das tabelas forem idênticas. Então, mais uma vez, vamos aqui construir a nossa pequena tabela. Ok? Olha só, fazendo da mesma forma na lado de cima, ó. Olha aqui. Certo? Da mesma forma, vamos fazer a mesma situação. Certinho? Pronto. Pronto. Agora vamos colocar aqui as proposições. As duas proposições e o resultado. Beleza? Vamos lá. Primeira proposição, P. Segunda proposição, não P. Né? E depois, né, eu nego ela e depois eu tenho o resultado, que é não P implica P. Certinho? Então agora vamos resolver. Não P implica não, desculpa. Implica condicional P. Não P condicional P. Então agora vamos resolver isso aí. O P aqui, ó, eu vou colocar verdadeiro, falso, né? Agora eu vou negar ele, ó. Eu vou negar ele. O que é verdade fica falso e o que é falso fica verdade. Não é isso? Então, agora eu vou fazer a condicional de não P para P. De não P para P. De não P para P. A única coisa que vai ser falsa vai ser a Vera Fischer, né? Lembra isso aqui, ó? O núcleo está aqui, ó. É isso, a condicional. Na condicional, a única que é falsa é quando é Vera Fischer. Daqui para lá, ó, VF. Então aqui é F. O resto tudo é V. Aí, pessoal, realmente é equivalente. Por quê? Porque as tabelas são idênticas. Olha aqui, ó. VF e VF são idênticas. Desta forma, as proposições são equivalentes. Esta é a regra de Claves. Ok? Vou dar uma pausa agora e vou passar um papel em branco aqui para a gente dar sequência à nossa aula. Muito bem. Tcharam, quadro limpo. Vamos agora ao nosso próximo exemplo, né? Vamos agora ao nosso próximo exemplo, que vai ser o exemplo 3. Então, deixa eu arrumar aqui. Nós vamos para o exemplo 3. Certo? Exemplo 3. Bom, no exemplo 3, nós vamos falar da seguinte proposição. Vamos colocar aqui duas proposições. A primeira proposição, ela vai ser não... Aliás, P, vamos colocar P implicará, certo? P implicará não, P condicional P e Q. Tá aí a minha primeira proposição, essa daí. Certo? Agora eu vou colocar a segunda. P condicional Q. Pronto. P condicional Q. Certo? Temos duas aqui. Temos a primeira proposição, né? Que é P condicional P e Q. Isso aqui é E, né? Que chama-se a conjunção. Eu posso ler assim, ó. P condicional P, conjunção Q. Certo? Ou ler da seguinte forma. P, então P e Q. Aqui, P condicional Q, ou eu posso ler P, então Q. Muito bem. Será que essas duas será que elas são equivalentes? Né? Bom, as condicionais têm tabelas verdades idênticas? É isso que eu quero saber.
Se elas tiverem, logo eu vou colocar o sinal aqui de equivalência. Beleza? Então vamos lá. Vamos construir a nossa tabela para ver se é possível essa situação. Construindo a nossa tabela, nós vamos fazer o seguinte. Vamos construir a nossa tabela. Vamos construir as colunas, certo? Aqui. Vamos colocar aqui uma coluna, duas colunas, três colunas, a quarta coluna e a quinta coluna. Pronto. Fechou aqui. Vamos embora preencher. No preenchimento, nós vamos fazer a seguinte situação. Vamos colocar aqui o P, né, que é a primeira aqui. Vamos colocar o Q, que são as minhas proposições que estão vigentes aqui, é P e Q. Agora vamos colocar a primeira, né, que eu tenho aqui dentro, eu tenho P e Q. P e Q. Certo? E tenho ela completa também, ó. P condicional P Q. E por último nós temos P condicional Q. Tá aí, completinha a nossa tabela. Vamos preenchê-las, né? A primeira proposição, V, V, F, F. A segunda, V, F, V, F. Beleza? Agora P e Q. P e Q só é verdade quando as duas forem verdade. O resto é falsa. Nós já sabemos disso de aulas anteriores. Agora eu vou fazer o P condicional Q. Então vai ser dessa daqui, ó, para essa daqui, ó. Certo? E eu estou usando o que? O núcleo é a condicional. Condicional, Vera Fischer é falso, ó. Deixa eu ver se tem alguma Vera Fischer daqui para cá. Vamos ver se tem alguma Vera Fischer. Tem uma bem aqui, ó. Então aqui vai ser falso, né, ó. Beleza? Beleza? Aqui, ó, é falso. Então nós temos falso e o resto tudo é o quê? Verdadeiro. Na Vera Fischer, somente na Vera Fischer que é falso. O resto é tudo verdadeiro. Ok. Agora nós vamos P condicional Q. P condicional Q. Aonde é que tem Vera Fischer? Só aqui, ó. Vera Fischer. Então aqui é falso. O resto é tudo verdadeiro. Senhoras e senhores, o que nós podemos observar, né? Dessa proposição para cá, a gente vai observar que são idênticas. Observe que elas são idênticas. Se elas são idênticas, logo elas são, né? Logo elas são equivalentes. Equivalentes. Tá aí. Logo elas são equivalentes. Ok? Muito bem. Então agora vamos para o exemplo 4. Exemplo 4. Gente, no exemplo 4, né, a gente vamos colocar as seguintes condicionais. Vamos ver se elas são idênticas. A primeira condicional vai ser isso aqui. Deixa eu só separar aqui, a gente não confundir o Zeppelin. Isso aqui já foi. A primeira condicional, no exemplo 4, vai ser P condicional Q. Certo? A segunda condicional, não, essa aqui é uma condicional. Agora eu vou fazer uma disjunção. A disjunção
Será que ela é equivalente à seguinte disjunção? Não P, ó, disjunção que, não é? Lembra? Isso aqui é uma condicional, isso aqui é uma disjunção. Isso aqui é então, isso aqui é ou. Se, não P, ou, né? Lembre-se disso. Muito bem. Vamos ver se as tabelas são idênticas. Então, para isso, nós teremos que construir a nossa tabela. Então, vamos construir a nossa tabela. Da mesma forma que a gente fez em cima, ó, a gente também constrói a nossa tabela aqui. Certo? Na seguinte situação. Vamos fazer aqui uma primeira coluna. Beleza? Uma primeira coluna aqui. Aqui. Uma segunda coluna aqui para o Q. Primeiro para as proposições, né, que é P e Q, só tem duas. Agora vamos para P, condição, fazer para essa primeira aqui, ó. Certo? Vamos fazer para essa primeira aqui. Vamos fazer a negação. Agora vamos começar nessa aqui. Primeiro tem que fazer essa negação. Negação de P. Certo? Agora eu vou fazer toda ela para finalizar. Tá aqui, ó, toda ela. Finalizando. Então vamos lá. Preenchendo, nós faremos o seguinte. Primeiro vou colocar, deixa eu só fechar aqui para ficar os quadradinhos bonitinho, né? Igual lá de cima. Então tá aqui. Vamos colocar primeiro P e Q. Então vai ser verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. É isso aí, ó. Verdade. Vou fazer de preto. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Ok? Aí recapitulando, aqui eu vou colocar P condicional Q. P condicional Q. Agora vamos embora para a próxima aqui, ó. Para isso aqui, eu vou fazer a negação primeiro, ó. Não P. Depois ela completa, ó. Não P ou Q. Isso aqui é uma disjunção. Eu estou relacionando uma condicional com a disjunção. Certo? Então vamos ver essa condicional aqui. Onde tiver Vera Fischer é falso. Aonde tem Vera Fischer é falso. O resto é tudo verdadeiro. Agora eu vou negar o P, ó. Falso, falso, tô negando. O que é verdade, o que é falso fica verdadeiro, né? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora eu vou fazer esse ou aqui, ó, com o não P. Então eu vou relacionar quem? Vou relacionar o não P, não é isso? O não P com o Q. Essa daqui com essa daqui. Né? Então o que acontece? Nessa relação só vai ser falso. Só vai ser falso quando os dois for falso. O resto é tudo verdadeiro. Só vai ser falso quando os dois for falso. Vai ser falso aqui e aqui, ó. Então aqui vai ser falso. Aí na relação, se tiver pelo menos um verdadeiro, é verdadeiro. Aqui tem um verdadeiro, então é verdadeiro. Né? Aqui tem um verdadeiro, então é verdadeiro. Aqui tem um verdadeiro, então é verdadeiro. Senhoras e senhores, agora vou fazer a correlação entre essa daqui com essa daqui. Não é? Então é a relação de quem? Dessa vermelha aqui, ó. Vou colocar de vermelho com quem? Com essa daqui. Certo? É daqui para cá. Será que eles são idênticos? Se você observar, ó, são idênticos. Se são idênticos, então cabe a nossa, né? Nosso sinal aí. Beleza? Então, nesse caso, eles são equivalentes. Sinal de equivalência lá, então são
equivalentes. Logo, eles são equivalentes. É só baixar o vídeo para que vocês possam observar. Beleza? Logo, eles são equivalentes. Tá? Por quê? Porque são idênticos. Ó. V, V, F, F, V, 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 V. Né? Então é verdadeiro. Ok? Então agora vamos para a próxima. Deixa eu fechar aqui. Dividir o quadro. E vamos para o exemplo 5. Vamos fazer o exemplo 5 aqui, ó. Tá? No exemplo 5, certo? A gente vai fazer a seguinte... Vamos ver se a tabela é verdade. Vamos ver se ela é verdadeira, né? Certo? Primeira situação. Agora eu vou correlacionar uma bicondicional com a conjunção. Eu vou colocar a bicondicional aqui primeiro. A bicondicional, lembra o sinal de bicondicional? Vou colocar aqui, ó. P bicondicional que. Eu vou correlacionar isso aqui, vou ver se é equivalente a uma conjunção. Qual é a conjunção que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conjunção aqui, ó. Olha só. P. Olha só. Condicional que. Não é isso? Conjunção, que é o que eu estou querendo, né? Que o contrário. Que condicional P. Professor, o senhor disse que isso aqui é uma bicondicional. E essa aqui não é uma condicional? Não. O resultado final é uma conjunção. O resultado final é uma conjunção. Portanto, isso aqui é uma conjunção. Portanto, o resultado final aqui é uma bicondicional. Eu estou relacionando, né, uma bicondicional com uma conjunção. Não se esqueça disso. Vamos então fazer a tabelinha dela. Usando nossa regrinha aqui. Vamos lá fazer a bicondicional dela. Da mesma forma. Certo? Vamos colocar o P aqui. Aqui vai o P. Vamos colocar o Q aqui. Agora eu vou colocar essa bicondicional aqui. Eu vou aumentar um pouquinho porque vai entrar bicondicional. Pronto. Certo? Agora eu vou colocar os dois parênteses. O primeiro, essa primeira bicondicional e essa segunda bicondicional. Essa condicional, a primeira condicional, condicional. Essa primeira condicional aqui é de P para Q e essa segunda é de Q para P. Vamos colocar as duas aqui, ó. Vai caber aqui, ó. Né? Aqui as duas. E a última é o que? É a conjunção, que é o resultado. Então, já é maior. Beleza? Fechando aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Como eu falei, vou colocar o P aqui, o Q aqui, essa bicondicional aqui, essa condicional aqui, ó, tá? Essa condicional aqui, a outra condicional que é o contrário, e o resultado final, que é a conjunção. Agora eu vou colocar a conjunção aqui, ó, que é o, né? O resultado dessas duas bicondicional é a conjunção. Portanto, essa proposição aqui é uma conjunção. Certo? Deixa eu só colocar P, Q, né? Então, Q aqui. Q. Beleza? E aqui um Q. Condicional P. Muito bem. Vamos agora preencher. São só duas proposições, P e Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, uma bicondicional aqui, ó. A bicondicional só é verdadeira quando as duas forem iguais. Então é verdadeiro aqui
aqui também é verdadeiro, né? Quando forem iguais, a bicondicional, vem lembrar a tabelinha da bicondicional? Quando forem iguais, é verdadeiro. Ok? Quando é diferente, é falso. Ok? Agora a condicional é Vera Fischer. De P para quê? Aqui tem uma Vera Fischer. Né? O resto é verdadeiro. Agora de uma condicional ao contrário, de Q para P. Onde é que tem Vera Fischer aqui? Ó? Vera Fischer vai estar aqui na terceira. Ó. Então aqui é falso. Na terceira. E o resto é verdadeiro. Agora, gente, nós vamos fazer uma conjunção. A conjunção só é verdade quando as duas é verdadeiro. A conjunção dessas duas. Ó. Quando as duas é verdadeiro, é verdade. Se for diferente, é falso. Aqui tem duas verdadeiras também, ó. O resto é falso. Beleza? Ótimo. Então eu estou relacionando quem? Essa daqui. Não é isso? Eu estou relacionando essa daqui. Tá aqui, ó. Com quem? Com a última lá, né? Essa daqui, ó. Será que elas são idênticas? Analisando. São, ó. VFFV, VFFV. Logo, elas são equivalentes. Logo, elas são equivalentes. Está aí. Eu já posso chegar lá e colocar o meu sinal de equivalência entre as duas, ó. Ó, meu sinal de equivalência. Ok? Fechando aqui o nosso quinto exemplo. Fechando aqui o nosso quinto exemplo. O quadro aqui, né? Dividir aqui didaticamente. Vamos então agora para a questão, para o exemplo 6. Vamos então para o exemplo 6. Ajustando a nossa câmera. Vamos aqui para o exemplo 6. Senhoras e senhores, dando sequência, no exemplo 6, nós vamos fazer uma bicondicional com uma disjunção. A anterior foi uma bicondicional com a conjunção. Agora eu vou fazer com a disjunção. Então, deixa eu colocar aqui primeiro a bicondicional. A minha bicondicional que eu vou colocar é a mesma que eu usei aqui em cima, ó. Né? P bicondicional Q. Pronto. É a mesma. Eu vou relacionar ela com a disjunção. Olha aqui uma disjunção. Ó. A disjunção vai ser a mesma, é parecida, né? Eu vou colocar P e Q. P conjunção Q. Certo? Disjunção não P. Não era para ter fechado. Não P. Deixa eu ver se eu faço um. Né? Não P. Conjunção não Q. Pronto, fechou. Gente, isso aqui é um chapeuzinho desse aqui, tá? Não se esqueça. Muito bem. Não P. Conjunção não Q. Duas negações. Vai ficar grande essa tabela, mas vamos lá. Deixa eu esticar minha tabelinha aqui agora, construir. Vai ficar um pouquinho maior do que a outra, mas vai caber. Certo. Ótimo. Eu vou fazer a minha aqui, o P primeiramente, né? P. Depois Q. Depois, vamos fazer essa daqui, ó. Um pouquinho maior. Que é essa bicondicional. Depois eu vou fazer essa... Eu posso até fazer separadamente, né? Se eu quiser, eu posso até fazer separadamente. Certo? Se eu quiser, eu posso já cortar todo mundo de uma vez só. Fazer um pouco diferente da de cima. Certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar logo todos dentro de um
processo só, né? Eu acho que ficaria mais interessante eu pegar e jogar tudo de uma forma só, e aí já sai o resultado. Também é uma forma de você fazer. Você pode jogar essa daqui aqui, ó. Né? Você pode jogar essa aqui e depois você divide. Não tem problema. Tá? E aí, já jogando tudo de uma lapada só, dentro do parênteses. Então eu vou dividir aqui para vocês observarem. É outra forma também de fazer que eu vou ensinar. Acho que é legal também, né? O legal da matemática é você buscar vários caminhos, né? Para poder chegar a uma solução. Então deixa eu não se atrapalhar. Então vamos lá. Aqui primeiro eu vou colocar o P, aqui o Q, 7 praxe, né? Nessa aqui eu vou fazer essa implicação aqui, ó. P, Q, certo? Em vez de eu fazer que nem eu fiz a outra aqui separadamente, eu vou jogar isso aqui tudo uma lapada só. Certo? É uma forma também de fazer. Beleza? Eu posso pegar e jogar tudo de uma lapada só. Eu já fiz isso aqui separadamente, né? E essa aqui eu vou fazer de uma vez, ó. Eu vou colocar logo aqui, vou até colocar de uma cor diferente, para que vocês possam notar que eu estou fazendo tudo de uma lapada só. Olha só. Eu vou pegar aqui o Pzinho com parênteses dele, ó, né? Vou pegar aqui a minha conjunção. Vou pegar aqui o Q com o parênteses dele, ó. Certo? Vou pegar aqui esse resultado aqui, que é a minha disjunção, tá certo? Vou pegar aqui agora esse com o meu parênteses aqui, ó, o não P, beleza? Eu vou fechar aqui agora, né? Ó, tudo de uma vez só. Vou fechar aqui. Coloco até fazer logo todas as linhas, que fica melhor. Ó. Certo? Aí. Entendeu? Aí vou jogar esse aqui. Beleza? E por último o não Q, ó. Fechando. Tá. Fiz uns tabelas a mais, mas tudo bem. Então tá aí. Agora vamos preencher a nossa tabela. Vamos preencher a nossa tabela. Beleza? Então, ó, primeiramente, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, a bicondicional. Quando os dois forem iguais, é verdadeiro. O resto é falso. Não é isso? Agora o P aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não é isso? E o Q aqui, ó. O que é verdadeiro, falso. Ó, preenchendo. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A negação do não P. Se o P é verdadeiro, aqui é falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não é isso? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a negação do que agora? Ó, não é verdadeiro, falso? Então é falso, verdadeiro. Não é verdadeiro, falso? Então é falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Certo? Agora eu vou resolver aqui dentro, ó, o E. No E só é verdadeiro quando os dois forem iguais. Então só vai ser verdadeiro aqui. Os outros são diferentes, ó, tudo é falso. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa. Só vai ser verdadeiro aqui embaixo, quando os dois forem iguais. O resto tudo é falso. Legal? Vamos fazer agora o OU. O OU dessas duas aqui, ó. Do verdinho aqui que eu estou trabalhando, né? O que acontece com o OU? Só é verdadeiro, né? O OU só é verdadeiro quando for... Aqui o OU, deixa eu ver aqui. O OU só é verdadeiro quando for os dois, né? No caso. E é dessa forma mesmo. Só vai ser, nesse caso aqui, eu analisando, né? Os dois pontos aqui. Eu estou analisando aqui, né? Uma bicondicional, ou aliás, uma disjunção.
A disjunção só é verdade quando pelo menos um é verdade. Então, olha só. Aqui é verdade. Tem um verdade. Então é verdade. Aqui não tem. É falso. Aqui não tem verdade. Então é falso. Aqui tem uma verdade desse lado. Então é verdadeiro. Entendeu? Só é verdade quando pelo menos um for verdade. Aqui é verdade e aqui no outro lado aqui é verdade. Então, em cima e embaixo é verdadeiro. Analisando agora a minha solução final, né? Eu vou pegar aqui, esse aqui, essa bicondicional aqui, e vou analisar com quem? Com essa disjunção aqui. É a bicondicional com a disjunção. Observe que eles são iguais, não? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Se acontece isso, meu irmão, o que ele acontece? Eles são equivalentes. Equivalentes, né? Eles são equivalentes. Sendo equivalentes, eu posso chegar aqui e colocar meu sinal de equivalência, né? Tá aqui o sinal de equivalência. Não se esqueça, esse sinal aqui é diferente desse. Tá? Isso aqui é uma bicondicional e isso aqui é equivalência. Então, o que vale é a equivalência. Tá aí nossa resposta, nossa aula de hoje foi isso aí. Espero que tenham gostado. Postarei lá no Ava para vocês.